Olá, gente. Boa noite para você de todo o litoral, para você de todo o estado do Paraná e do Brasil. Você que sofre igual qualquer um, porque esse coronavírus não poupa ninguém. E eu começo essa live de hoje um pouco triste. Triste porque todo dia a gente perde um amigo, um conhecido, ou uma autoridade, ou um artista, porque esse coronavírus ele não poupa ninguém. E hoje o nosso amigo Valdir que tem oficina mecânica ali no Carmeri, no Marisol, e olha, o Valdir é da antiga, meu Deus do céu, quando eu cheguei aqui por volta de 96, 97, e aí eu fui delegado em 98, o Valdir já tinha oficina mecânica dele ali no Carmeri, ali, no Carmeri não, Marisol. E o Valdir, eu sempre levava meu carro a vida inteira, o Pingo então é irmão dele, o Pingo me ligou chorando hoje quando soube da morte do Valdir. E você veja como é que é a vida, né? O Valdir, eu fui a semana passada lá para ver um barulho na suspensão do meu carro, ele deitou embaixo, ele não, vamos achar esse barulho que quer, se é mocinético, se é amortecedor, se é isso, se é aquilo, né? E ele com máscara embaixo do carro, eu falei, porra, Valdir, tire a máscara que nós não conseguimos, tá aí, ó, tá mostrando a foto dele, tô abrindo essa live de hoje, né? Corintiano nato. E eu brincava com ele, dizia, pô, Valdir, tira essa máscara embaixo do carro, nós não conseguimos falar, porque daí eu estava dentro do carro, funcionando ali, terceiro volante, para ver se ele via o barulho ali, ouvia o barulho, e ele embaixo. Aí ele com máscara, não entendia o que ele falava, isso era na quinta-feira da semana passada, uma semana atrás. E então você veja os cuidados mecânicos dele, tudo trabalhando com máscara, a família que auxilia ali, com máscara, né? E se cuida tanto e hoje deu um infarto, nosso amigo. Deu um fulminante que não caiu roxo no chão. Então tá aí o Valdir, que estou com essa foto aqui, um amigão de anos e anos e anos, um senhor de um mecânico, uma senhora de uma oficina, né? Infelizmente você foi, e é a vida. Você veja bem, a pessoa se cuida tanto do corona, aí morre de infarto, né? Então é a vida, chegou a hora, Deus levou e um sangue bom, gente da melhor qualidade, vai com Deus, Valdir. Gente, tá aqui hoje o nosso convidado, é o Elcio, porque aqui em Pontal nós temos isso, às vezes confundo o povo, nós temos o Hércio, que está até aqui já nos assistindo, o Hércio da Ciapar, e nós temos o Elcio, que é um parceiro aí, líder religioso, né, da igreja líder Santa Terezinha, já foi coordenador da campanha do Edgar Rossi, então é uma pessoa que tem experiência na vida política, senão não ia ser coordenador de campanha. Mas terminou a eleição para o Hércio, terminou o envolvimento político. O Hércio hoje é uma pessoa que transita em todos os partidos, os líderes deste partido. Ele mesmo diz, acabou a eleição, cada um tem que procurar a sua vida. E aqueles que ganharam, o Elcio é o maior defensor, que não deixe, né, que suba na cabeça, porque normalmente aqueles que ganham gostam de pisar naqueles que perderam. E o Elcio sempre foi um defensor que, para ter uma boa administração, aquele que perdeu uma eleição tem que aceitar o resultado das urnas, e aquele que ganhou, que não ache que está no pedestal, que está ali acima de qualquer outro. Meu amigo Elcio, obrigado pela... Pode tirar a máscara que fica melhor tua qualidade de som. Boa noite, Taíco. Boa noite, Bola. Boa noite, internautas. Agradeço o convite para participar dessa live de hoje e estou à disposição para as perguntas que você fizer que eu puder responder. E eu quero dizer que se você, internauta, quiser fazer alguma pergunta, ver o comentário do Elcio, ele está aqui, porque ele não tem vínculo partidário. Se ele tiver que criticar a administração do Rudão, ele critica sem se preocupar, porque ele estava na campanha que foi vencedora, que foi perdedora, que foi do Edgar Rossi. Mas ele, como ele disse, terminou a eleição, é nova vida. Mas a pessoa que gosta da política, né, tem o direito. Está aqui o Hércio também, presidente da Ciapar, que vem fazendo um trabalho sensacional na Ciapar.
trabalha quieto, trabalha em silêncio, ele e o Roberto, e às vezes até alvo de crítica, como eu dizer, tá? O que nós vamos fazer se nós estamos sacrificando, não sacrificando, é o Paraná e o Brasil que está sacrificando o comerciante, sacrificando o empresário, porque a única forma que tem de conter essa pandemia é a vacina. Como a vacina, ela tem que vir fora do Brasil, apesar que o Butantan também está fazendo, mas ela vem aí no pinga-pinga, né? Então o que é? É não ter aglomeração, é usar álcool gel, é usar máscara. E daí, infelizmente, né, o povo sai de casa para procurar um comércio, por algum motivo. Ou vai comprar pão, comprar leite, comprar cerveja, ou ele vai... E daí, no Brasil inteiro, parece que o coronavírus só sai à noite, né? Porque o maior prejudicado que nós temos, não só no litoral do Paraná, não só em Pontal, em todo o Brasil, porque a maioria dos restaurantes em Curitiba e também né, os comércios da noite são sacrificados, vão fechando, falindo. Parece que o corona gosta mais de sair à noite, Elcio. Que diabo isso que... Ou é por causa do horário do toque de recolher que o cara gosta da balada à noite e daí eles não querem balada? Olha, Taíca, isso é uma situação bastante interessante. Você vê que desde o início da pandemia, há um ano atrás, um ano e pouquinho, aquela questão do abre e fecha, efeito sanfona. E com isso, apenas os pequenos comerciantes sofrem e também aqueles comerciantes da área noturna. Eu entendo da seguinte forma, não é apenas o comerciante que seja o culpado dessa situação, porque o nosso comerciante de Pontal do Paraná, principalmente, ele se adaptou à condição de que tem que ter proteção. Então, eles têm distanciamento dentro do comércio dele, eles têm o álcool gel. Há também a exigência que as pessoas utilizem as máscaras e as pessoas que são os funcionários dos restaurantes, dos comércios, eles utilizam a máscara. Tá bom o som também. Então, não é exclusivamente culpa do comerciante. O que eu entendo, a dificuldade até o momento é que as pessoas se conscientizem que devem utilizar a máscara constantemente, que devem manter o distanciamento social em qualquer situação e também que eles respeitem aquilo que é feito pelos decretos. Porque o decreto, ele só determina, mas não há fiscalização adequada para cumprimento deles. Elcio, além desse problema do que a gente vai voltar no assunto dos comerciantes, né, do assunto do toque de recolher, do lockdown, as barreiras, Elcio, como é que se entende, né? A gente tem visto um rigor até um pouco demais. Eu tomei conhecimento de familiares que a filha foi barrada porque não estava com comprovante, mas tinha ali o documento do pai, da mãe, o filho. Quer dizer, eu acho que o titular de uma casa não precisa, então se for assim, você vai ter que fazer talão de luz. Se você tiver 3 filhos em casa, você vai ter que pôr a água no nome de um filho, a luz no nome do outro, se não tiver título, outro. Quer dizer, eu acho que tem que ter um bom senso também, porque eu acho que essas barreiras, elas estão servindo mais ao lado psicológico, para que o turista mesmo, aquele turista que ele vem para virar a noite fazendo festa, que ele vem para aglomerar, ele vem com o risco de trazer o coronavírus, e esse não está vindo, porque não adianta ele gastar, alugar uma posada, um hotel, alugar uma casa, se ele não tem onde sair, porque se ele sair, o povo não sai, tá tudo, né? Então, eu acho que a barreira, ela é um foco de uma rejeição para as autoridades fora do normal, porque aquelas injustiças, eu conheço o Binho, quando fez uma barreira lá na gestão dele, foi a primeira, e causou um congestionamento enorme, 2, 3 horas de fila, o Binho, as pessoas que ficaram naquela fila lá, odeiam o Binho pro resto da vida, como se ele fosse o culpado. Você não entende que, de repente, não pode correr o risco de pôr pessoas sem experiência nenhuma em barreira. Ah, viu? Dá para passar? Não dá para passar. Dá para passar? Não dá para passar.
Daí, de repente, é uma situação crítica também. A pessoa que está na barreira não sabe quem é a pessoa que está dentro do carro, né, Elcio? É um foco de rejeição perante aqueles que estão ali, ou a administração, a barreira, né? Bem, vamos por partes. Eu entendo que a barreira é um mal necessário. Porém, nem tudo na vida ela pode ser radical, seja para a esquerda ou seja para a direita. Nós temos que saber que o equilíbrio e o bom senso devem prevalecer em qualquer situação. Veja bem, ontem mesmo tivemos o caso aí do nosso amigo MacGyver, né? Ele estava com o namorado lá, teve dificuldades. Eles querem, segundo a instrução... Não, nós tivemos bastante casos, só eu recebi umas 5 ou 6 reclamações de familiares que tiveram que ir lá buscar o filho, o neto, um parente que mora aqui, mas que achou que, né, por ser morador, não... Mas as pessoas não têm bola de cristal também para adivinhar, né? Sim, eu citei o caso porque é o mais recente, mas todos os dias tem. O que acontece? Eles têm que entender, ele diz assim, se a pessoa que está no carro, o motorista estiver dirigindo, ele tem que apresentar a documentação e o comprovante de residência. Também os demais pessoas que estão ali dentro do veículo. Acontece que nem todo mundo que é parente, ele tem que ter o mesmo sobrenome. Veja bem, quando é um companheiro, ele não tem necessidade e nem é possível ter o mesmo sobrenome naquele momento. Porém, é um companheiro. Tem filhos que não têm o mesmo sobrenome do pai. Então, como é que você vai dizer que ele não é pai? Que não é filho, que não é pai? Então, tudo tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso. Eu entendo que as pessoas que são escaladas para trabalhar nas barreiras, elas devem antes ter uma reunião de que os coordenadores falam para eles, olha, não é radical, é bom senso, equilíbrio, vamos conversar, vamos ver. Só assim é que vai evitar, porque você fica 3 horas na barreira. Aí depois você chega na tua vez, vem um monte de situações, como aconteceu com o motorista caminhão, que mora em Pontal, porém não tinha o comprovante, teve que voltar. E ele é um motorista de que ele viaja. Então, assim, são diversas situações. Mas aí, pelo que o Rudão falou, então tem gente passando por cima do que o Rudão fala aqui. O Rudão foi claro, os carros de serviço, seja lá de uma Saveiro ou carro que é utilitário de serviço, prestador de serviço, não tem a necessidade, ele pode até desviar a barreira ali no posto rodoviário, ele pode pegar a mão da esquerda, não, evidente, a contramão, não encostar, porque o carro de serviço, vai precisar, se o cara está ali com um carro com letreiro da vidraçaria, com um carregado de cerveja, ou de comida, ou seja lá o que for, ou madeira, pô, você já está dizendo que ele não veio para passear, ele não veio para curtir praia, ele está trabalhando, quer dizer... a instrução, segundo a gente sabe, do prefeito, é que haja uma condição de que você exija, porém tenha bom senso. Só que a gente percebe, ou dá a entender, que as pessoas que vão lá não têm um treinamento, não têm assim, uma orientação para que ele possa chegar na hora e evitar esse desgaste do motorista está viajando há tempo, fica aí 3, 4 horas, aí chega ali, tem uma série de perguntas com a condição de bafômetro, não há necessidade. Então, uma sugestão, vocês que vão trabalhar nas barreiras, vejam que ele tem que exigir. Agora, vamos ter um pouco de bom equilíbrio, vamos ter um pouco de bom senso para que as coisas aconteçam normalmente e não haja desgaste ou brigas como está acontecendo ultimamente lá nas barreiras. Eu sou a favor das barreiras. Ô Elcio, outra coisa, né? A gente vai aqui intercalando diversos assuntos, né? Todo dia repete-se aqui, a gente vai baseado em boletins, em notícias de outros companheiros de imprensa, de fora aqui de Pontal, todo dia um recorde novo de mortes e de infectados, no Paraná, em geral. Um município, às vezes, um pouco mais... Guaratuba, eu não sei se continuar com esse ritmo, Guaratuba não vai passar Paranaguá em número de infectados e de mortes. Então, se a coisa está ruim em Pontal, você imagina em Guaratuba. E Guaratuba, ela é 6.800 habitantes mais que Pontal. Né? E se duvidar, estão quase igual, porque está um descontrole de população
nos municípios em razão da pandemia, de tanta gente que veio no ano passado já morar, utilizar sua casa de veraneio para ser sua moradia fixa, principalmente em casas que têm pessoas de idade. Quer dizer, o litoral oferece uma melhor condição, principalmente o pessoal de idade, que tem algum tipo de problema de saúde, muito melhor que Curitiba. Então fez com que muitas casas que estavam à disposição das imobiliárias para serem locadas, os proprietários pediram a chave porque alguém da família veio morar na casa. Então, mudou o perfil do município. E todo dia a gente repete aqui, né, aquele boletim, Curitiba, recorde de infectados, o litoral. Paranaguá, Hércio, nós tivemos no hospital regional a semana inteira sendo divulgado que estava com 100% dos leitos ocupados. Então você veja bem, nós tivemos quantas pessoas aqui, Bola, que faleceram essa semana no regional? 53? Então, nós tivemos 53 pessoas, 53 óbitos nos municípios do litoral, e que a semana não fechou, hoje é quinta-feira ainda. Só hoje deu quanto? Deu 6 óbitos. Mas teve dia aí essa semana que deu 11, deu 9, deu 19 num dia. Então, quer dizer, você veja bem, se você contar assim que lá a média é 50 pacientes, né, a lotação máxima lá do hospital. Praticamente nós estamos está abrindo vaga no Hospital Regional de Paranaguá pela porta do necrotério, que as pessoas estão saindo no caixão, indo para o necrotério, para ser ali colocado num saco para ser, né, e um caixão lacrado, e a família inteira tem 10 minutinhos para se despedir do caixão, não é nem do corpo. Então, quer dizer, praticamente nós estamos com um problema gravíssimo no litoral, que as vagas que estão abrindo no Regional de Paranaguá, as pessoas não estão saindo pela porta da frente caminhando com alta médica, estão saindo no caixão, porque abriram poucas vagas. E nós tivemos 53 pessoas que morreram essa semana. Veja bem, Taíco, tudo começa pelo nosso governo federal. O efeito cascata. Tem um ano, e até só agora recentemente, depois de um ano de pandemia, que começou, a gripinha virou uma pandemia, o uso de máscara virou obrigatório, distanciamento social virou uma necessidade. E isso depois que o nosso ministro Fachin, que muita gente criticou, que no fim ele acabou até beneficiando o Brasil com aquela decisão dele de tirar o Lula as penalidades a eles impostas, ele está livre agora para ser candidato. Você acha que o Lula, você falando que tem gente que acha que a gente aqui puxa para você acha que o fato do STF ter anulado as acusações contra o Lula e até condenações, né? Você acha que o fato criou um temor no Brasil, que, portanto, que já saíram 3, 4 pesquisas depois que saiu essa decisão a favor do Lula, e o Lula está na frente do próprio presidente da República e na frente de todos os demais candidatos, dando de cinta. Você acha que, de repente, teve o lado bom, o lado ruim? O fato do Lula ser colocado, saiu lá do fundo do poço e veio aí para Berlinda, de repente fez com que os políticos que estavam tratando a pandemia como se fosse o quê? Uma gripezinha, e tiveram que ver que está morrendo hoje 4 mil pessoas por dia. Veja bem, eu quero deixar bem claro que eu nunca votei no PT, é um princípio meu, e tampouco eu não gosto do Lula. Só que com essa condição que o Fachin isentou o Lula das culpas que ele tinha, e deixando com que ele agora seja um pré-candidato a presidente da República, coincidentemente... Abriram um comitê? Exatamente. 24 horas após o Lula ter esse benefício, o nosso presidente começou a usar máscara. Coincidência. Começou a falar de que a vacina é necessária. Até então, ele não tinha esse ênfase nas colocações dele. Tá? Tanto que o Brasil, hoje, o que eu vejo, que o Brasil foi dos últimos a entrar na disputa do comércio das vacinas. Porque até então o nosso ministro da Saúde dizia,
O Brasil, pelo tamanho que ele tem, 213 milhões de habitantes, não tem necessidade de buscar fornecedores de vacina, porque pelo próprio tamanho do nosso país, aqueles que vão oferecer vacinas vêm correr atrás do Brasil. É a questão da oferta e da procura. Então nós vamos segurar. E seguraram um mal. O que aconteceu? Mortes do Brasil. Você vê hoje, o Brasil hoje está com redução de 5% do índice de mortes por dia. Estava com 9, baixou para 7 e ontem ficou em 5%. Está diminuindo. Porém, ainda é muito alto o índice de mortes no Brasil. Aqui no Paraná, especificamente em Paranaguá. O Paraná estava com 800 ou 900 pessoas na fila de espera do leito. Então o que acontece? Quando morre 53 pessoas, tem 53 pessoas para ocupar esses leitos. Só no litoral morreu. Eu estou falando só do litoral. Então o que acontece? Isso vai acontecer. Agora, o que a gente percebe, o que a estatística diz, que o índice de mortes aumentou. Porém, o índice de contaminação reduziu. Ficou mais grave, você entende que ficou mais grave a doença, que ela está, mesmo indo menos gente infectada, mas aqueles que pegaram estão ficando mais tempo internados, a coisa de 10, 12 dias está virando 30 e por isso que congestionou os leitos? Exatamente. Essa pandemia, esse vírus, ele se transforma. Agora mesmo, ontem foi descoberto mais um tipo aqui no Brasil. Mais uma cepa. Exatamente. Que só tem, se não me engano, na Índia, que tem outro tipo, ou na África. Então, assim, ele se transforma a cada período. Muito antes, ele é muito mais rápido que a própria vacinação das pessoas. Então é por isso que está tendo a violência dele é maior. Então é por isso que há mais mortes, apesar de haver menos contaminações. Ô Elcio, agora veja um assunto que está chamando a atenção da mídia. Essa semana, de ontem para hoje, as mulheres mais ricas do Brasil, as empresárias mais ricas do Brasil, a dona da Magazine Luiza, aquela lá que é diretora de marketing do Palmeiras, lá do Banco Secrisa, né? Sim. Né? As mulheres, aí a mulher dona do Magazine Luiza, já foram buscar mais uma mulher milionária aqui, outra milionária ali. As mulheres estão fazendo um comitê SOS Vacinas. Bom, elas querem comprar 100 milhões de vacinas e distribuir para todo o país. Fica a pergunta, Elcio. E não são mulheres burras, senão elas não chegavam. O Magazine Luiza tem aí mais de 100 lojas no Brasil e é considerada na América do Sul a loja que mais vende pela internet, aí, com entrega em casa. Magazine Luiza, né? Então, veja bem, se essas mulheres, que agora até as mulheres foram para a luta, as mais ricas, né? Suas empresas, imaginem que o patrocinador oficial do Palmeiras, que é o Secrisa, né? Secrisa, ela é a dona e ela dá dinheiro, compra jogador do Palmeiras, faz o que quer do Palmeiras. O Palmeiras deve não sei quantos milhões para ela. Então as mulheres querem comprar vacina para ajudar o Brasil. Mas você tem a vacina para vender lá, é o Brasil que não tem crédito e os governadores que não têm crédito, que se as mulheres estão se mexendo e dizem que vão comprar vacina, por que então o governo do estado, os prefeitos que estão aí com um comitê para comprar, o governo federal, ou então elas estão aí, será que elas estão sendo alvo de chacota, de dizer que, pô, mas peraí, se as autoridades, não estamos falando aqui de politicagem, porque eu estou falando dos governadores que podem comprar, dos prefeitos, né? Os donos das grandes empresas aí, recentemente o dono do Itaú queria comprar para os funcionários do banco, daí os demais bancos e empresas e tal. Então, quer dizer, mas você tem vacina e esse povo está acreditando que vai comprar, por que as autoridades, por que o poder público não compra então? Bom, Taíto, é isso que eu falei há pouco. O Brasil, ele não foi no mercado em busca da vacina
porque entendia que pelo tamanho do Brasil, eles viriam aqui brigar para vender batendo pelo Brasil. Será que ele não imaginava a concorrência de outros países? Sim, foi um erro de estratégia. Veja bem, hoje nós temos aqui uma outra situação. Houve o consórcio dos prefeitos, dos governadores, agora das mulheres. Só que tem uma coisa, o nosso representante junto lá ao OMS, eles foram lá e disseram que o Brasil poderia comprar, mas que haveria exclusividade para o governo federal. Ou seja, eles autorizam os governadores, os empresários, as pessoas a comprarem. Mas tem que entregar para o SUS e mas distribuir. Tem que entregar metade para o SUS. Quer dizer, que vantagem vai ter o empresário de entregar para o SUS se ele não sabe se realmente vai ser utilizado daquela melhor forma? Né? Então há um contrassenso entre aquilo que o governo federal prega e aquilo que exatamente eles praticam. Os comerciantes, voltando, o comércio em geral está sofrendo fechado. No Brasil inteiro, não é só o estado do Paraná, no Brasil inteiro. Está fechando. Já faz 15 dias que está fechado. Se o coronavírus aparece com 5 dias, 8 dias, 10 dias, então veja bem, o país praticamente, os maiores estados, as maiores cidades do Brasil estão com lockdown, estão com toque de recolher. Vamos tirar, eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você queria fazer essa pergunta. E eu estou trocando ideia com o Elcio aqui, porque nós acompanhamos o dia a dia do noticiário. Às vezes você não imagina as páginas que a gente entra, das informações que a gente recebe, que a gente compartilha. Então, aqui, Elcio, então, se o Estado, o Brasil, está sofrendo com lockdown, já faz 30 dias que entre toque de recolher e lockdown, a maior parte dos municípios, mas vamos pegar 15, 20 dias. Não tinha que estar hoje, pelo menos, mais baixo e cada dia sobe mais? Então, o lockdown não está funcionando, o toque de recolher não está funcionando, a campanha para o povo usar máscara, a campanha para... não está funcionando, que continua subindo todo dia, recorde em cima de recorde de mortos e infectados? O Brasil hoje representa 27% das mortes de Covid no mundo. É o maior país contaminador. Hoje o Brasil teve, acho que é Bolívia e mais um país, fecharam as fronteiras com o Brasil, imagina só. Estão com medo dos brasileiros levar ao Covid. Exatamente. Então o que acontece? Uma coisa que eu gostaria que acontecesse aqui, de repente um apelo ao nosso prefeito, vamos ser mais específico em relação a Pontal. Há muita eficiência, muita rapidez nos fechamentos dos comércios. Porém, não há um retorno que beneficie esse pessoal que deixa de trabalhar à noite, que está desempregando pessoas, vem fome em função da falta de renda. Aí o que acontece? As pessoas começam a pedir comida. Felizmente, Pontal tem alguns grupos que beneficiam essas pessoas que estão necessitadas, fazendo campanhas, mas não é aquilo que é ideal. Eu acho assim, por que o nosso prefeito, a nossa prefeitura aqui, que fecha tão rapidamente essas decisões aí de lockdown, né? Que o brasileiro adora falar em inglês, né? Quando poderia simplesmente dizer fecha tudo, fechamento total. Mas enfim, por que a prefeitura, quando fecha, não beneficia aquelas empresas, aqueles comerciantes, com isenção de impostos, redução de impostos? Por que fecha tudo? Agora, o pessoal que trabalha na Copel, o pessoal que trabalha na Sanepar, o pessoal que trabalha para recebimento dos impostos na prefeitura, esses continuam trabalhando. Esse continua funcionando. Ao mesmo tempo que eles proíbem os comerciantes de faturar, de trabalhar, de gerar empregos. Então, prefeito Rudão, crie uma fórmula, estude com o seu staff, com os seus assessores, uma forma que possa beneficiar também, trazer um pouco de benefício para o comerciante, que só fechar, por exemplo, desde um ano atrás, o pessoal vem fechando, vem abrindo, vem fechando, vem abrindo. E muitos que fecham não conseguem reabrir. E muitos que reabrem... O Rudão me disse hoje, aproveitando, não estou cortando, o Rudão me disse hoje, lá na inauguração do CRES, aqui em Ipanema, que a partir da semana que vem,
ele vai abrir o comércio. Ele disse, olha, eu vou, não sei se tudo, apesar que o Rudão já está, não estou aqui fazendo a defesa dele, estou falando uma realidade, ele já está contrariando o decreto Ratinho, porque o comércio aqui de Pontal é diferente do comércio de Guaratuba e Matinhos, que fecha às 8. Aqui fecha às 10 da noite. Pelo menos tem 2 horas a mais. Agora o Rudão me disse hoje lá, durante a inauguração, que ele vai abrir o comércio, ele vai, porque ele segundo ele, está vendo aí que o fechamento não está dando tanto resultado, e eles vão tentar com barreira, com outras coisas, não vir gente de fora, e o povo daqui que tem que se cuidar vão se matar entre si, um passando o corona para o outro. É uma questão assim de, vamos dizer assim, de divisão de responsabilidade. O nosso prefeito, ele cede na medida em que ele oferece maior espaço. Eu imagino assim, o comércio, quando você tem a opção de das 6 da manhã, como acontece, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, o que você abre e pode fechar à meia-noite, há muito mais possibilidade de você escolher aquele horário que melhor tiver para você. Com isso vai gerar menos concentração de pessoas ocupando o mesmo espaço. Porque você vai hoje no mercado, aqui no caso do Bavaresco, Mininha aí, você tem fila para entrar, você tem fila na padaria, você tem fila no açougue. Você é favorável de fechar os mercados? Não é questão de fechar. Ou você fecha tudo, que não adianta. Hoje na verdade, existe... Está meio fechado. Você acha que o fechamento do mercado, de uma farmácia, geraria um impacto maior do que um prejuízo para a população? Bom, quando você parte do princípio que ou você fecha tudo, ou você não fecha nada, claro que se você pega e fecha tudo, a pessoa tem que ter uma previsão. Tudo tem que ter, você fazer uma previsão daquilo que você vai precisar naquele período que esteja tudo fechado. Então vai ter que ter um planejamento. E o que eu vejo aqui no próprio fechamento, não há planejamento, porque você coloca o pequeno comerciante para fechar, o comerciante noturno, que parece que o vírus só infecta à noite, até o nosso amigo lá, Zé Ferreira? Não, o meu amigo Fernando 277. Ele fez uma brincadeira no Facebook dele que eu achei genial. Ele colocou o verde e o amarelo. Aí ele diz assim, será que o vírus escolhe as cores para poder atacar? Aí no caso do verde seria o pessoal que trabalha à noite, né? Os bares, assim, aqueles que fecham, aqueles que abrem. Eu achei genial a colocação dele, até escrevi para ele. E é uma verdade, até parece que o vírus escolhe, mas não escolhe não, porque ele não tem asa, ele não tem perna. Ele é transmitido de pessoa para pessoa. Dizem, né, que ele agora fica no ar. Mas é impossível ele se permanecer no ar por muito tempo, né? Ele tem que cair. Então, nós estamos com um vento essa semana. No nosso litoral aqui é muito mais difícil a propagação do vírus pelo ar, porque nós temos vento o tempo todo, então ele não fica restrito, como eles falam assim, né? O ambiente fechado é propício ao vírus. Pode ser, até entendo que sim. Só que aqui no nosso litoral nós temos vento o tempo todo, né? É tudo aberto, tudo. E eu entendo outra coisa que eu acho assim que poderia ter uma abertura, o fechamento da orla, né? Durante a semana poderia para o nosso pessoal aqui, porque é o mínimo de pessoas que tem aqui. Vamos dizer que na temporada nós chegamos a 50, 100 mil a população. Chegou a 300 mil já. Mas não esse ano, né? Porque esse ano foi forçada a barra para poder... Esse ano e ano passado, em razão de tanta chuva e já a pandemia começando, já foi triste. Esse ano, então, olha, se continuar esse coronavírus, o comércio não vai resistir. Porque, Elcio, o que o pessoal às vezes não sabe é que uma pessoa paga por ano, aqueles comércios maiores, lanchonetes e tal, eles são pontos alugados, o comerciante não é proprietário. Ele paga ali em torno de R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 800 reais, conforme o tamanho, o metro quadrado do comércio, ele paga por mês. Aí eu te pergunto, como é que ele vai pagar IPTU, luz, água, funcionário, contador, e se ele 8 horas da noite, 10 horas no máximo, ele tem que fechar, final de semana tem que fechar tudo. Quer dizer,
não tem quem resista. Pulando agora, para nós deixar o corona um pouco de lado. Hoje, eu fui acompanhar uma inauguração, assisti a inauguração, né, o Bola fez as matérias, da inauguração de um CRES, aqui que o Rudão estava lá inaugurando o CRES, no Ipanema. Um CRES que a construção começou na gestão do Edgar Rossi, passou por toda a gestão do Casquinha, passou pela gestão do Binho e veio ser inaugurada no terceiro mês do Rudão. Como é complicado o serviço público, né? Teve uma construtora que faliu nesse meio, teve que fazer nova licitação. Aí foram ver o terreno estava irregular ali, até para passar o cartório, passar para a prefeitura, demorou mais não sei quantos meses e anos. Quer dizer, uma obra importante, que é uma obra de assistência social, começou na gestão do Edgar, passou pelo Casquinha, passou pelo Binho e veio para o quarto prefeito, Elcio. Aí vem aquela questão aqui que você vê no dia a dia nosso, né? Até no grupo nosso do Língua Preta, a gente percebe isso aí. Quem é a favor do Rudão, quem é contra o Rudão, quem é a favor do Edgar e de outros candidatos. Então, o que vem? Vamos dizer assim agora, né? O governo Rudão inaugurou aquilo que o pessoal começou e não terminou. Né? Aí você vê... E ele tem umas 10 obras aí para inaugurar, assim. Assim... Tem umas 10 obras que começou na gestão do Casquinha, passou pelo Binho, e ele, inclusive, uma das maiores obras de interesse do município, que é a Policlínica, né? A Policlínica é, né, um mini hospital para Pontal, que a obra está aí, agora voltou a caminhar, porque é uma obra com recurso federal, não é do município. Do deputado Toninho Vancher, que arrumou esse recurso para Pontal. Então, quer dizer, o sonho do Casquinha era terminar a Policlínica, o Binho queria deixar sua marca na Policlínica, não conseguiu, e daqui 2, 3 meses o Rudão vai derrubar, cortar a faixa da inauguração. Bom, eu trabalhei também na campanha do Casquinha. Então é o seguinte, o Casquinha ele usou uma estratégia que é comum entre os políticos, até porque poucas pessoas sabem, né, que o orçamento que você administra no teu primeiro ano de governo não é o teu orçamento, é o orçamento da gestão anterior. Você só vai começar a planejar dentro do teu planejamento, do teu orçamento, a partir do segundo ano. O Casquinha, ele planejou, imagino eu, fazer as inaugurações, o trabalho dele, da metade do terceiro ano para frente. Período eleitoral. Exatamente. Para que ele pudesse se reeleger. Só que aconteceu uma coisa que ele não esperava. Ele foi cassado. Com isso, até eu brinquei uma noite... Mas e o Binho, teve 10 meses, não conseguiu também. Eu até, as grandes obras, né? Eu brinquei até com o Binho uma noite, que nós nos encontramos, eu, ele, o Edilson Alves e o Zé Augusto, na feirinha. Eu falei, Binho, você não precisa fazer muita coisa. Você só pega o pessoal de divulgação, que todo governo tem que ter, né? E vai nas obras e tira foto, e dá um sorriso. Porque Casquinha deixou um monte de coisa para serem inaugurados, que o Binho aproveitou uma parte e que o Rudão agora vai ter a oportunidade de também desfrutar disso aí. Agora, vamos deixar bem claro que não foi projeto deles, foi projeto da gestão anterior. Agora, é uma questão de sorte. Ele vai ter a sorte de inaugurar. Agora que o nosso prefeito Rudão está tendo muitas dificuldades agora nesse início do governo dele, está tendo. A próxima pergunta, já falando em dificuldade. Você acha que de repente, nos primeiros 3 meses, o Rudão está com um pedido de impeachment na Câmara? Agora os vereadores fizeram uma sessão essa semana e aprovaram um pedido de informação para o Rudão, que eu acho que é para juntar a informação no pedido de impeachment. Aí o Rudão está com uma investigação aberta pelo Ministério Público, que, se comprovado, é gravíssima, né? Que seria o direcionamento, a fura-fila de internamento de UTI, tipo, não, vai você e não vai você. E uma das pessoas que acabou falecendo não estava nem cadastrada
para uma vaga no SUS, que o SUS tem o agendamento lá, né? Então, quer dizer, mas está lá tudo para ser investigado, não quer dizer que o Rudão vai ser, a administração vai ser condenada. Você não acha que, de repente, para 90 dias, foi o Rudão que deu essa motivação por cada secretário de saúde dele que está gerando um desgaste? Ele vai ter que trabalhar no mínimo o dobro do que ele trabalha, porque uma metade do que ele trabalha ele está se desgastando por causa da secretária mal escolhida de saúde. Você entende que, de repente, o Rudão vai ter que trabalhar mais, a sua administração vai ter que trabalhar por eles e pelo desgaste que a secretária causa na administração dele? Prova dessas duas investigações, que estão uma na Câmara e uma no Ministério Público? Bom, eu diria o seguinte, eu fui administrador de empresa, fui gerente de algumas empresas que eu trabalhei, e eu aprendi o seguinte: quando você está administrando alguma coisa, que você contrata pessoas para trabalhar com você, você tem que ter primeiro confiança. Você tem que saber que aquela pessoa tem responsabilidade e conhecimento daquilo que ela vai fazer. Eu observo que o prefeito Rudão, em razão da própria condição financeira dele, de vida que ele teve, que ele começou, ele foi acostumado a ganhar as coisas e com menos de esforço. Filhinho de papai, seria um felizardo que nasceu em berço de ouro, né? Que ele não tem culpa, né? Mas não, assim, é motivo para ser criticado por causa disso. Então, assim, ele é centralizador. O que eu observo, ele é centralizador. O que ele deveria fazer no lugar dele aqui? Eu escolhi os meus secretários por capacidade e nunca porque trabalhou para mim, mas não tem capacitação para exercer aquela função. Mas a pessoa que está mais gerando desgaste para ele, que é a Carmen, a secretária de saúde, não trabalhou para ele, não é nem de Pontal do Paraná. Sim, mas o que eu diria é o seguinte, no caso do prefeito, a responsabilidade dele, porque ele centraliza nele os pepinos. Os problemas centraliza nele, ele não deixa os secretários fazerem live. Toda live é ele que faz. E tem um detalhe. Ele não deixa o secretário aparecer, mostrar serviço? Eu procuro participar das lives do prefeito e ele não responde as perguntas. Ele responde as perguntas que convém a ele. Sei lá, ou é coincidência. Tá? Mas então, assim, essa secretária de saúde que está mais em foco. Para mim, o calcanhar do Aquiles do prefeito hoje é a secretária de saúde. Ela não é daqui. Porém, ela foi escolhida pelo secretário de saúde do governo estadual. Pois é, mas eu fiquei sabendo que não foi. Mas a informação que nós temos é que foi escolhida pelo governo do estado. A prova foi que ela não foi escolhida pelo secretário de saúde, que se ela tivesse sido escolhida pelo Beto Preto, quando faltou ambulância na temporada Operação Verão, se ela fosse indicação do Beto Preto, ela ia pedir para o Beto Preto, tinha 200 ambulâncias à disposição em Curitiba para emprestar para Pontal, não precisava alugar. Ela recorreu a uma despesa de R$500 mil por 3 meses. Se ela fosse indicação, não precisava nem ser indicação, bastava ter impedido para o secretário estadual de saúde, dizendo da necessidade, porque cabe na Operação Verão, eu sempre falei isso, cabe na Operação Verão o governo cuidar da segurança, da saúde no município, de todo o litoral do Paraná, e no Brasil é assim, porque a educação nesse período está em férias, né, outras coisas não são importantes assim no sentido obras e outras coisas, então é saúde e segurança, por isso que vem um aparato do governo do estado, que é para o governo municipal cuidar do dia a dia, do nativo, não se preocupar com veranista. Se preocupar com veranista. Então, se ela fosse indicação no Beto Preto, ela ia recorrer. Bom, a notícia que corre, toda a informação que tinha, que a origem dela veio do secretário de saúde do estado. Mas tudo bem, vamos então partir do princípio que ela foi escolhida pelo Rudão, não foi descoberta de que forma? Ela não é daqui, nunca morou aqui, pelo menos, imagina que sim. Não deve ter um currículo, pela quantidade de erros no início, não deve ter uma bagagem, porque senão não ia misturar doente comum com doente de Covid, e aí foi um erro primário que demonstrou a falta de conhecimento. É enfermeira, mas é para cumprir uma missão
e não tinha noção de gerência, de gerenciamento, de saber que uma pessoa com outro tipo de problema clínico não pode ser misturado com coronavírus. Ela está indo contra a aglomeração dentro de uma sala, de uma recepção. Veja bem, já que ela foi escolhida pelo prefeito, o que impede ele de tomar algumas iniciativas? Por exemplo, desde que ela começou, não vou questionar a capacidade, o currículo dela profissional. E se as denúncias são verdadeiras também, né? Exatamente. Então o que acontece? Dá a impressão que a mesma soberba que tem o nosso prefeito, também tem a secretária. Porque o que a gente sabe sobre ela é que ela não se apresentou para o pessoal da área de saúde, ela criou diversas situações de constrangimento para o prefeito, desde que ela começou a trabalhar aqui em Pontal do Paraná. Na verdade, Elcio, isso é uma verdade que o Elcio está falando. Ela chegou, Elcio, com arrogância. Ela chegou como parecia que ela veio não sei da onde. Ela pisou, até a maioria dos secretários do Rudão, na verdade, não gosta dela. Secretários municipais não gostam pela forma com que o pessoal vê que ela não entende nada e é arrogante, é metida. Por isso que... mas eu não acredito que o Rudão vai carregar esse fardo por muito tempo. Então assim, eu imagino que algumas pessoas quando vêm para o interior, no caso assim, né? Eu sou da capital, eu vou para o interior. Então quando você chega no interior, no caso Pontal do Paraná, com um currículo que ela deve ter profissional, que isso aí até o momento não tem servido muito em benefício dela. Bom, vou chegar lá e eu vou dar as cartas. O pessoal de lá não tem aquele conhecimento que eu tenho. Só que as pessoas daqui não são bobas. Hoje nós temos internet, a comunicação, tem estudo, tem tudo. Ela criou atrito com a Rosane Basílio, não tinha necessidade. Você acha que a enfermeira Rosane Basílio, já que você falou o nome dela, está denunciando? Porque hoje eu soube que 1h30 da tarde o Rudão chegou na prefeitura para pegar a Patrícia vice, para vir aqui na inauguração do CRES. Quando o Rudão foi estacionar o carro numa vaga, que tem a plaquinha ali, exclusivo do prefeito, ela estava com o carro ali. Você acha que de repente ela não procura um atrito para desgastar o Rudão e pôr? Porque, ela não tem que, nem ela nem ninguém, você tem uma vaga exclusiva ali na entrada do prefeito, ela pôr o carro ali, eu escutei isso do Rudão, não vou aqui, foi o Rudão que comentou ali, disse, gente, eu fiquei quieto, podia mandar a Guarda Municipal vir ali e chamar atenção e tirar para estar sinalizado, quer dizer... Você não acha que de repente ela está puxando o ódio que ela pegou pelo Rudão, ou a raiva, está sobressaindo da razão? Que alguma coisa ela pode ter razão, mas de repente, quando põe o ódio, a raiva, o espírito de vingança, está passando por cima e acaba colocando dúvida na cabeça do povo se é verdade ou não tudo isso que ela denuncia? Olha, Taíco, vamos dizer assim, eu acredito muito naquilo que a Rosiane está falando. Tá? Agora, também, eu estou imaginando que em razão de tanta pressão, ela está tendo com acompanhamento médico, ela está tomando remédios, então ela veio de férias, ela procurou fazer o trabalho dela, só que ela foi impedida. O prefeito, ele comprou uma briga de graça, uma coisa que ele não precisava. Era aquele negócio assim de você ter equilíbrio, bom senso. Viu que está errado? Aguarda. Vai lá, separa no canto, não precisa na frente de todo mundo, ele fica mal para ele. Porque ele é a maior autoridade no município, ele não tem necessidade de dizer, eu mando. Não tem necessidade, todos nós sabemos. Agora, ele foi lá, segundo a gente sabe, ele escreveu num livro, que é um livro de confidência entre médico, enfermeiros e paciente, não pode ser divulgado. Ele foi lá e escreveu. Ela está denunciando. Ela está denunciando que ele foi lá brigar com ela, disse algumas coisas que não deveriam. Também ela errou quando respondeu de forma agressiva para ele. Ela foi chamada posteriormente na Câmara Municipal, pediu desculpa porque ela também ofendeu os vereadores, mas tudo que imagino seja em razão do momento, da tua carga emocional. Ela está sendo acompanhada por médico, ela está tendo uma assessoria do sindicato, que imagino que o Leandro esteja assessorando a Rosiane, assim como a doutora Kátia. Assessorando os direitos dela como funcionária, não
da acusação delas, né, que ela está fazendo, né? Quando eu digo assessorando, ele como representante, presidente do sindicato, que ela é sindicalizada, ele tem obrigação de defender aquela sindicalizada, porque ela paga para ele. Ela tem paga. Se bem que o Leandro é um presidente em exercício. É um exercício, então, mas de toda forma, ele é o presidente, então ele tem obrigação de defender, colocar à disposição da sindicalizada o trabalho profissional, e também eu sei que ele ofereceu outros benefícios para ela lá que vem de encontro à necessidade dela. Eu acho assim, que ela está sobrecarregada, o emocional dela, tá? E isso é normal das pessoas, quando você vem, tem pressão, tem de tudo quanto é lado, você está enfrentando, não é qualquer um. Ela está enfrentando o prefeito, que é a maior autoridade do município. E isso mexe com o emocional dela. Ele já não tem tanta necessidade, porque ele tem os assessores, tem a equipe dele, tem uma bancada de advogados, ele tem a doutora Virgínia que o acompanha, que é muito bem relacionada e que conhece muito. Então, assim, a Rosiane, pode ser que ela esteja extrapolando, mas em função do emocional, isso aí deve ser levado em consideração. Agora, mas é emocional, mas está atrapalhando o município, porque daí fica toda essa carga, vamos dizer que seja emocional, fica toda essa carga, porque tem, o senhor, toda essa discussão que você falou aí, a coisa que eu acredito que o povo, né, pode ter o rodão extrapolado, ela desrespeitou a autoridade do prefeito, vamos dizer que teve lá como diz um ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, mas o que é mais grave que ela fala é que pessoas morreram ali por omissão, morreram ali escolhidas a dedo pelo estado grave, estavam vivos ainda, né? E teve um fura-fila. Quer dizer, tem coisas ali que a pessoa que foi socorrida, né, que estava em estado grave, estava tão grave que até morreu. Mas aquele que, segundo ela, foi trocado, também estava grave e morreu. Aí outra pessoa teria ficado 15 dias ali no pronto atendimento e não foi incluído no cadastro do SUS para vagas. Então, quer dizer, daí tem coisa ali que ela está denunciando que mexeu com vidas, mexeu com familiares dessas pessoas que morreram, que já chega a esse coronavírus, aí saber que de repente aquele ente querido partiu pela omissão, pelo desleixo, coisa parecida. Então tem coisa que ela está colocando ali que é gravíssimo. Não é bate-boca, ele falou isso, eu falei aquilo, né? Mas tem coisa que ela está colocando ali que carece de prova. E por isso que o Ministério Público entrou na parada, que com o Ministério Público não tem blá blá blá. É documento, não é documento, tem testemunha, não tem testemunha, né? Coisa oficial. Com relação a essa questão do fura-fila, o que a gente sabe é que no dia, acho que 27, deu entrada, e no dia 29, no dia 25 para o dia 27, foram 12 dias de diferença. E aquela pessoa que entrou depois, ela estava na fila, né? E aquela que estava no dia 25, tinha chegado primeiro, ia ser transferida, quando, segundo ela, houve uma intromissão da nossa autoridade, dizendo que aquela que era primeiro não ia, e o que, segundo ele, amigo, aquela pessoa que foi preferida pelo executivo, que foi transferida. Resultado, aquela que ficou morreu, só que aquela que foi também morreu. Aí tem a questão também daquelas pessoas que estão lá sendo misturadas, né? Que agora mudou, mas também culpa do executivo por falta de planejamento. Quero aproveitar e falar, gente, que a Páscoa está chegando e a Embalatal tem uma super promoção de Páscoa para você, hein? Você compra, além dos melhores preços, a Embalatal tem para você a compra no cartão de crédito em até 10 vezes sem acréscimo. Em Embalatal, são mais de 20 mil itens de embalagens, de papelaria, são mais de 20 mil itens e agora, essa semana,
com preço especial aí de ovos, chocolates para a Páscoa do próximo domingo. Em Balatal, no Trevo do Balneário Ipanema. Eu quero falar da Patrimonial Telecom, Patrimonial Monitoramento, 100% fibra ótica no litoral. Eu quero falar para você também da nossa construtora Romar, gente, o maior empreendimento imobiliário da história do litoral. Apartamentos comerciais, residenciais, com piscina, com área de lazer, com salão de festa. Veja só o que Pontal terá nos próximos meses. Istibit Residencial. Você perto da praia e desfrutando de todo o conforto que merece. Condomínio com localização privilegiada em Pontal do Paraná. Casas com 2 quartos, espaço gourmet, 2 garagens e espaço de lazer privativo. Seu sonho agora é realidade. Perto de várias praias e com parcelas a partir de R$ 1.999. Istibit Residencial. Um empreendimento Romar Construtora. 34585555. Então tá aí, gente. Vocês viram aí, né, que os empresários foram audaciosos, lançaram ano passado esse empreendimento, já está com a metade do empreendimento vendido, é sinal de confiabilidade por parte da população. Eu quero também, o pessoal perguntando aqui se vai ter feirinha da Lua hoje, quinta-feira. Não, as feirinhas foram suspensas em razão da pandemia para evitar aí aglomerações. O pessoal aqui tem diversos tipos de perguntas. Se você tiver alguma pergunta específica para o Elcio já demonstrou ter bastante conhecimento e causa. E eu quero falar para você do Pastel do Moisés. Pastel do Moisés, o melhor pastel do litoral. O Pastel do Moisés Matriz, que é ali ao lado do Banco Itaú em Ipanema. E agora a nova lanchonete do Pastel do Moisés, ali no Balneário Guarapari, em frente à panificadora Guarapari, você vê ali uma bela lanchonete, x-salada, cachorro-quente, pizza, tudo que você quiser, você encontra no Pastel do Moisés, o melhor pastel do litoral. E você que quer fazer uma pintura, você quer fazer um grafiato, uma textura, o Beto Reveste. Beto Reveste, uma empresa especializada em pintura projetada, em grafiato. Você sabe que se você contratar um profissional que não seja qualificado, você vai gastar o material, não vai ficar bom. Você, cada vez que você entrar na tua casa, no seu comércio, você vai olhar aquela parede manchada. Você pensar, pô, gastei tanto de tinta e o meu pintor fez um chacho desse. Porque você não contrata a pessoa certa. Contratando uma empresa, você pode levar para o juizado especial se o serviço não estiver contento e ele tem que te devolver o dinheiro do material e o dinheiro da mão de obra. Então é melhor contratar alguém qualificado para fazer aquilo que faz bem para os seus olhos, que é uma boa pintura, é um bom trabalho grafiado, é uma boa textura. Elcio, você entende que os vereadores não terão dificuldades em arquivar, agora pediram informação, ou pela razão de estar correndo paralelo ao Ministério Público, as denúncias aí que nós comentamos aqui, se torna perigoso para o vereador, de repente, simplesmente não acatar, não afastar, não investigar, porque de repente pode vir contrário do Ministério Público e os vereadores serem colocados como omissos? Bom, eu tenho uma opinião. Eu admiro muito, sempre admirei o trabalho da presidente da Câmara, a Neida Borges. E eu acredito que agora, em razão desse processo que entrou na pauta no dia 27 no Ministério do Estado, e parece que no dia 29 no Ministério Federal. Isso vai fazer com que o Ministério, que já acionaram... Ministério Público, né? Ministério Público. Já acionou o Paranaguá para que comece a interpelar a Câmara. Interpelando, fazendo as perguntas, ele já foi feito, a Câmara Municipal, já parece que já providenciou, fazendo perguntas ao Executivo, o prefeito, que responda... Essa semana a Câmara aprovou um pedido de informação, mas foi a mais baseado, pelo que eu soube, deles, assim, não tinham sido provocados pelo Ministério Público ainda. Mas aí como ocorre em sigilo a investigação, às vezes a gente
não fica sabendo com todos os detalhes. Né? Mas eu acredito que seja já estava se prevenindo. Acontece que se o Ministério Público interpelar e a Câmara Municipal não fizer, não determinar aquilo que tem a necessidade de fazer dentro da lei, quem vai responder vão ser os próprios vereadores. Então eles vão ter obrigação de fazer com que as perguntas sejam respondidas, perguntas sejam feitas, respostas sejam dadas, para que as coisas sejam esclarecidas. Senão, eles mesmos vão responder criminalmente por isso. E acredito que de todas essas denúncias, de todas essas reclamações que está tendo, ofensa de um lado ou de outro, vai sobrar para alguém. Não sei se para aqueles que seja para a Rosana, se seja para a prefeitura, se seja para o prefeito, se seja para os vereadores, mas vai sobrar para alguém. Quero falar para você da Imobiliária Morar, gente. Imobiliária Morar é o dinheiro do aluguel que você paga o seu imóvel, seu terreno, um dinheiro jogado fora. Um dinheiro que você não recupera mais e investe num bem que não é seu, é alugado. A Imobiliária Morar tem para você terreno, casa, do tamanho do seu bolso. Eu posso pagar R$500 por mês. Tem lá a casa, tem lá o terreno para você comprar e pagar aquilo que é seu. Imobiliária Morar. Na Morar Imóveis, o sonho da sua casa própria se concretiza. Uma equipe de profissionais treinados para facilitar a busca do seu imóvel novo. Trabalhamos com imóveis para venda e aluguel, regularização fundiária urbana e ainda construímos a sua casa. E agora na Morar Imóveis fazemos averbação, desmembramento, retificação de matrículas, topografia, licenciamento ambiental e aprovação de loteamentos. Venha morar no que é seu. Venha para Morar Imóveis, concretizando sonhos. Então tá aí, gente. Imobiliária Morar é ali na PR 407, próximo à Polícia Rodoviária. Entre no site, entre na rede social da Imobiliária Morar, você vai ver que tem grandes negócios para você. E a Páscoa está chegando, churrasquinho entre família, com certeza vai acontecer. Sem aglomeração, mas família é família. E a Páscoa está aí. E o Supermercado Empório tem uma super promoção, alcatra, filé com mignon, filé sem mignon, para você. Supermercado Empório, ali na PR, aqui no Balneário Grajaú, e também lá no centro do Balneário Xangri-Lá, ao lado da Associação da Vila Militar Popular, AVM. Eu falei, Supermercado Empório, uma super promoção de carne para esse final de semana. Ô, Elcio, como é que você avalia esses 90 dias da gestão do Rudão em matéria de obras, de compromisso de campanha, de compromisso assumido em palanque? Você acha que a pandemia, você acha que muita chuva também está trabalhando contra? Ou a inexperiência da equipe, que estão ainda se adaptando? Que avaliação que você faria para esses 90 dias do Rudão? Bom, o prefeito Rudão, ele pautou a sua campanha na Pontal de Verdade, onde ele ali assumiu diversos compromissos, os quais ele não vem cumprindo. Então, ele está tendo muita dificuldade nesse início de governo, seja por causa da pandemia, seja por causa das chuvas. Você veja só, a Secretaria de Obras, os buracos que estavam na cidade continuam os mesmos. Eles fizeram uma live que estavam arrumando os buracos da Avenida Libalcúria aqui entre Praia de Leste e Ipanema, e eu passei por lá, foi jogado um asfalto que afundou tudo. Então o buraco agora só diminuiu de tamanho, de profundidade, porque a circunferência é a mesma. E eu me lembro que em janeiro eu encontrei com o Gersinho Machado, meu amigo, um excelente profissional, um assessor que, se o prefeito vier perder, vai fazer muita falta, uma lacuna muito grande na administração do prefeito. Eu vi que o Gersinho, num esforço dele, ele estava medindo o comprimento por profundidade de cada buraco, mandar por satélite lá para o setor do Pedro, da Secretaria de Obras, que calcularia o custo de cada buraco, somando... Essa foi a piada também, né? Mandar medir buraco e troço. Compra a quantidade, porque o buraco vai ter sempre. Compra a quantidade e deixa no depósito. Sim, Isso aí
Esse aí foi também uma outra coisa assim que foi né? Eu não sei, será que porque o Rudão é muito mão de vaca, tem secretário que quer demonstrar que também porque massa asfáltica, bica corrida, você pode comprar em quantidade, porque as ruas, cada chuva que vem vai danificar, o tempo danifica e a licitação é demorada. Então isso aí tem que ter o ano inteiro no depósito na Secretaria de Obras, que os buracos não acabam. Você fecha tudo os buracos da cidade, 30 dias depois, 10% dos buracos voltam. As ruas, você coloca o saibro ali, às vezes uma chuvarada que vem, lava aquele saibro. Quer dizer, então, isso aí deve ser uma coisa que deve ter em estoque no almoxarifado, não comprar só para fechar aqueles buracos específicos. Eu até achei estranho, porque isso aconteceu em janeiro, e eu só fui ver que começaram a tampar o buraco agora em março. E eles nem começaram a tampar o buraco, aqueles que foram tampados já voltaram ao normal. Então, assim, o prefeito anunciou, compramos 9 mil metros de bica, não sei se se é BA, que eles chamam, que umas grotas mais finas, mas compraram 9 mil metros cúbicos de bica corrida, dos quais 270 metros veio faz uns 15, 20 dias. Chegado, não sei se vieram mais. Que não saiu nem na foto a bica corrida de tão pouco, tem que comprar 3 vezes mais, né? Então assim, ele faz o alarde dele, né? Ele faz o comercial dele, vamos dizer assim. Só que... Você acha que o prefeito está fazendo mais marketing que trabalho? Não, eu acho assim que o prefeito ele trabalha, vamos dizer assim, a equipe que o prefeito tem, a assessoria dele de imagem, não é adequada. Eles não estão funcionando adequadamente, porque a imagem do prefeito não está bem. Veja bem, o Rudão está igual até que o nosso presidente da República, né, que começou lá em cima e está com 30% só de aprovação, 70% está contra o Bolsonaro. E aqui está acontecendo a mesma coisa com o Rudão, que começou, aquele jovem promissor que ia revolucionar Pontal. Claro que 90 Você acha que o Rudão adquiriu muita rejeição nesses 90 dias? Adquiriu. Mas em função do staff dele. Do Rudão propriamente dito, eu acredito que não. Mas em razão da equipe que ele tem, das diversas situações de constrangimento, do trabalho não estou questionando o profissionalismo, o currículo do Pedro, que é o secretário de obras. Só que na prática não está acontecendo. Eles divulgam, né, cada coisa que eles vão fazer aí, o prefeito vai lá e agora divulga de drone, agora as fotos e imagens já não são por terra, veio um drone filmando, que diga-se de passagem, um belo trabalho profissional, né, da equipe que é do drone, né, que faz a filmagem, a gravação, que é um trabalho profissional, mas quando tem o que mostrar, aí o drone se encaixa bem, daí se não tiver, não adianta ter drone, né? Felizmente agora nós temos, né, o trabalho do drone aí, eu acho que aquele mesmo rapaz que ele trabalhou com o Edgar lá, que ofereceu o trabalho para o Edgar, e que agora está trabalhando para a prefeitura e também para os repórteres, né? Ele está divulgando as imagens, e é um excelente trabalho, e que a prefeitura procura fazer uso disso aí. Só que na realidade, em prática, isso aí não está levando muita vantagem não. Porque você vê todos os dias, o povo, eu que trabalho com meu Facebook, eu escrevo bastante, e eu recebo muita informação do pessoal dos bairros, dos balneários, fazendo reclamações. Você não comentou a questão do comitê de crise. Eu imaginei que seria, né, o prefeito divulgou o comitê de crise aí. Aí tem no comitê de crise, não sei se você observou. Associação de moradores, tem pessoas ali, eu também, a gente sabe que, mas são pessoas que até atrapalham, a opinião deles não ajuda em nada. Ali me desculpe, quem orientou o Rudão para ampliar o comitê de crise, que é para dar uma opinião mais avaliada, ou dar uma sustentação para o prefeito. Ali você vê o Hércio com aquela, né, das presidentes da CEAPAR, representa uma entidade. O Roberto representa o Conselho de Segurança, uma autoridade. Né? O próprio comandante da PM que faz parte, a Anne. Tudo bem, são pessoas da área de segurança. A parte de saúde tem que ter ali, porque
hoje o comitê em razão da pandemia, mas daí convidar o seu fulano da associação, não vou nem citar aqui porque eles não são culpados de serem convidados. Eles entram mudo e saem calado. Porque o que eles sabem, eles assistem aqui com a gente. Ou vê aí na rede social, o pró e o contra. Então, o que tinha que buscar, não plateia para ter mais gente, tinha que buscar mais gente com qualificação para tentar opinar, levar mais comerciantes não para defender a bandeira do comerciante, que a bandeira do comerciante, eles estão salvando vidas. Hoje os grandes heróis no Brasil dessa pandemia são os comerciantes, que estão arcando com as despesas do bolso para socorrer, para evitar mortes, para evitar, né, porque tudo estoura no comerciante. Eu vejo lá a churrascaria L'Aventura do Orly, lá em Curitiba, uma churrascaria que tem 50 funcionários e atendendo pelo delivery, o Orly mandou 15 embora, funcionários antigos, gastou 150 mil reais de indenização trabalhista e aquelas coisas, né, que tem que legalizar a demissão do funcionário. Quer dizer, de cara você 150 mil reais e assim qualquer outra empresa. Então, quer dizer, hoje o grande herói no combate ao coronavírus é o comerciante. É o comerciante que tem que baixar a porta, é o comerciante que tem que disponibilizar um funcionário com álcool gel, outro para medir temperatura, essa estabilidade do abre e fecha. O grande herói hoje da pandemia é os comerciantes que estão arcando com o seu suor e com o seu bolso. Vamos partir do princípio assim. E quando eu vi a divulgação do comitê de crise, eu tenho por hábito estudar, pesquisar. E eu fui ver as pessoas que iam compor esse comitê. Ali eu vi realmente aquilo que você falou. Tem a Anne, que é importante, tem o prefeito, tem o Ércio, tem o Roberto, que são pessoas que já vêm trabalhando e conhecem as prioridades, as necessidades do município. Aí você vê naquele grupo representantes do desenvolvimento do Balneário Grajaú. Por que especificamente Balneário Grajaú, se o município tem 48 balneários em seus 23 quilômetros de orla? Eu imagino que o Grajaú tenha que ter necessidade, mas também os demais têm. Aí você vê que aquilo que você falou, quem é o herói hoje na Agora, pandemia? eu podia chamar um José Ferreira, que foi secretário em São Paulo por 4 anos, secretário municipal da cidade de São Paulo, nas gestões anteriores, foi diretor de Secretaria de Esporte, ocupou diversos chefes de licitação da prefeitura, quer dizer, uma pessoa, e é um comerciante dos mais antigos de Pontal do Paraná, né? Podia ir buscar um comerciante que representasse Xangri-Lá, um que representasse Ipanema, né? Fosse buscar o Júnior do Bistrô, que praticamente o melhor happy hour da noite, né? Claro, temos outros tantos, né? Mas a casa do Júnior, assim como tem ali no Balneário Santa Terezinha, no Calçadão, tem lá em Praia de Leste, tem em Xangri-Lá, Pontal, por que não foram buscar uns sóios para vir ali brigar por comerciantes, né? Então eu acho que tinha que ter uma bandeira para ele sentir o impacto que está no comércio, que o vilão, ou quem está sofrendo com isso aí, fosse lá e convidasse o Cláudio, da Embalatal, que tem ali mais de 50 funcionários. Eu acho que é uma das empresas que mais funcionários tem, né, de comércio. E aí, porque os outros nem ia querer. Os outros que estão faturando aí com mercado, farmácia, que não tem nada a ver com isso aí, mas mercado, comércio, outros comércios aí, esses, né, não é por culpa deles, mas esses ganharam material de construção, ganharam dinheiro o ano inteiro, né, mais até do que anos anteriores. Teve um comerciante que me disse que nos últimos 5 anos ele não ganhou tanto dinheiro como ganhou nesse último ano aí com o coronavírus. Mas eles não têm culpa, mas outros não têm culpa também e pagaram com suor. Tem gente aí que está endividado com banco, endividado com contas, né, que não conseguiram pagar. Então não é fácil a coisa, né? A gente viu ali nomes que dá impressão, é aquilo que eu digo assim, quando você vai colocar pessoas a teu lado para trabalhar e para te representar,
você tem que olhar a capacitação de cada um. Se a pessoa é capacitada para exercer aquela função. Não adianta você colocar uma claque. Dá a impressão que houve assim, mais um chamamento de pessoas que iriam fazer parte da claque, que iam aplaudir, né? Quando eu deixo de lado aquilo que você falou, José Ferreira, uma das pessoas mais capacitadas do nosso município. O homem entende tudo, ele trabalhou em São Paulo, trabalhou em Curitiba, trabalhou aqui no estado do Paraná, trabalhou aqui na praia. Uma das pessoas que mais... Não, eu podia chamar, às vezes aqui no comitê de crise, podia chamar o delegado Zanon, que um delegado, né, eu também tenho o mesmo curso que o Zanon teve, eu tive como policial, né, mas vamos dizer lá, o doutor Zanon, podia convidar o doutor Guaraci também, que é outro que foi delegado aqui já de Pontal, o Zanon já foi. Por que eles como delegado? Para eles passar a experiência de fazer uma barreira, para a gente não ver tanto absurdo que, não por culpa de quem está na barreira, eles são voluntários que estão ali indo ajudar, indo vestir a camisa do município, né, às vezes não sendo interpretados bem, né, porque... Mas eles não têm culpa, porque eles não têm bagagem. Eu vi a emoção ontem de um funcionário da prefeitura, que não vou falar aqui o nome, quando a gente chegou, aí tinha ali mais um pessoal de imprensa, porque para ele é um comissionado que entrou agora, para ele aquilo ali é uma experiência de vida, vai levar o resto da vida. Eu estava na barreira da polícia, abordando o carro, e eu que decidia, claro, aquele carro que ele aborda, ele que decidia se volta aquela família ou vai para frente. Entra no município ou retorna. Então, quer dizer, pelo menos essas pessoas tinham que passar por na hora ali, uma reciclagem para ver, olha, né, uma qualificação um pouco melhor. A gente sabe que a coisa está sendo tudo na correria, porque a prefeitura não tem a guarda municipal, que faz um belo trabalho e serve para isso também. Mas os guardas ali já tomavam uma posição diferenciada, eles controlavam o trânsito, que daí sim tem que ter pessoas capacitadas e eles são treinados para isso. Mas ali na abordagem, então tinha que ter uma pessoa assim com uma bagagem, né? Mas não, vou pôr lá um senhor lá sem nada a ver com o presidente da associação, uma pessoa que não é do métier, não acrescenta nada mas tudo bem. É importante que as cabeças pensantes são um número maior para decidir e os outros são meros coadjuvantes, né, estão ali né, para ver e acompanhar, e é a voz do povo. Mas eu acho que nesse ponto aí você tem... Um caso curioso, Taico, que eu percebi também, que o secretário de um determinado segmento lá, que não vou citar o nome para não deixar ficar chato, mas ele não tem nada no currículo dele, ele diz que é autônomo no Facebook dele. E também que ele não mora em Pontal. Agora eu achei estranho que uma pessoa que mora em Pontal quer representar a cidade de Pontal do Paraná. Pô, poderia estar a Luciana Novinski, não podia estar num comitê desse? Eu isso que ia falar. Olha, eu conheço aqui pessoas assim, veja bem, uma pessoa super experiente, um empresário, pessoa de facilidade de conversar, Fernando 277, doutora Luciana Novinski, uma excelente profissional, uma grande amiga que eu tenho. A Sônia Sumar, que dedicou a vida toda em Pontal do Paraná, uma excelente... Volney Moroz. Tem tantas pessoas qualificadas em que as pessoas... que acontece o seguinte, quando você coloca o nome lá, quando você lê, você diz assim, ó, putz, aqui, mas quem que é essa pessoa? Nunca ouvi falar. Aí a partir do momento que você fala assim, você olha lá, vê, Fernando 277... Você vê um nome que representa... Os sóios de Pontal do Sul. Exatamente. Então você já vê que aquilo ali impõe respeito, né? Mesma coisa não que cada um que vai lá, Elcio, você vai pôr um representante do comércio, que ele vai lá para brigar pelo comércio. Não, ali tá se brigando para salvar vidas. Não é brigando para o comércio ficar aberto, para esse ficar fechado, para flexibilizar o horário, não. A função de cada um que foi ali ali o comitê anticrise, né? Então mas cada um tem a sua bagagem, cada um tem cada um quando vai naquela reunião, ele vai pesquisar algumas coisas para ele levar de tema de discussão, né? Porque então as pessoas que foram convidadas ali, infelizmente, não são da área de nenhum sentido, né? E daí ficaram pessoas, como você citou o nome, nós citaríamos aqui no mínimo mais 10 pessoas aí,
né, com anos de comércio, com sobrevivência política, né, mas tudo bem, tomara que acerte, ainda bem que é o Hércio e o Roberto ali, e o Rudão nesse ponto, ele tem colocado para tentar dar uma sustentação para ele nas decisões, né? Claro. Para ele dizer assim, peraí, eu tomei a decisão, mas eu estava lá com um grupo, né, foi para votação, ou coisa parecida, ou todo mundo concordou com aquele decreto, com aquele artigo do decreto. Quer dizer, ele divide com responsabilidade, né? Não, o que eu vejo ali, Taíco, que quando você compõe um grupo desse aí, você tem que pôr pessoas capacitadas. E quando você coloca pessoas capacitadas, que têm personalidades fortes, personalidades próprias, é normal que haja o debate. E é nisso que você chega às conclusões. Não adianta você pegar pessoas que vão ali, como você está solicitando aí, coloca a pessoa lá que vão te aplaudir. Tudo que eu falar você vai me dizer amém. Não funciona assim. O comitê de crise é um comitê que vão pessoas experientes, pessoas que vão lá para ver, dentro da sua experiência, do seu conhecimento, ela poder expor aquilo que precisa, aquilo que é bom para o município, aquilo que é adequado, o delegado saber o que é, como é que se forma uma barreira, a doutora Luciane vai dar palpite naquilo daquela área, o comerciante vai dizer, olha, o que é bom para o comércio, não que cada um vai puxar a sardinha para o seu braço, mas sim fazer em benefício do Pontal do Paraná. Apesar, nós estamos falando aqui, falamos em delegados, claro que nós temos a Anne, que é uma policial de carreira, que é a secretária municipal de segurança, né, que tem uma bagagem também, foi superintendente aqui em Pontal por muitos anos, né? Então ela tem senão também o Rudão não ia escolher ela como secretária de segurança, mas vindo às vezes uma figura, né, que teve sempre o comando de uma instituição, soma. A gente sabe que tem guardas municipais ali experientes, né, pelos anos que estão aí na Berlinda. Mas vamos fazer o quê? Já estamos aqui há 1h30 debatendo, trocando ideia com o povo, falando, né, muita coisa que... Agora eu quero as tuas considerações finais, saber o que de repente você veio preparado para falar e a gente não colocou em pauta aqui. Não, até porque você me convidou de última hora, eu não me preparei, né? Mas enfim, eu queria terminar fazendo um apelo ao prefeito, voltando a fazer um apelo ao prefeito. Olhe por esses comerciantes que estão fechando suas portas, olhe por esses comerciantes que estão sofrendo há 1 ano no efeito sanfona, eles que estão garantindo até agora, fechando suas portas. Então, prefeito, procure ver, ontem na live do prefeito, eu observei que o José Ferreira, que é um amigo nosso, ele fez uma pergunta, ou não me lembro se foi José Ferreira, outra pessoa que eu esqueci de comentar, é Maricelma, da sorveteria. Se quiser aqui na entrevista do Gercinho. Isso. Então, que diga de passagem, o Gercinho está devendo um jantar para mim e para o Bola, viu? Porque, né, tá aí, vou bater o recorde, né, da semana. Então o Gercinho deu 4.750 visualizações. Quase chegamos a 5.000. Foi o recorde, né, que nós tínhamos tido uma com 4.300 pessoas, né, de visualizando. Então o Gercinho realmente bateu o recorde. O pessoal queria saber se o Gercinho fica ou o Gercinho sai. Então, você falava que... Eu queria fazer um apelo ao prefeito que ele olhe pelos nossos comerciantes, que ele dê uma facilidade maior. Ontem Qual seria a tua opinião, pro Rudão, com a tua bagagem, com a tua experiência? Qual seria a tua opinião? Vamos dizer que então o Rudão chegasse Elcio, então é o seguinte, me dá a tua opinião aí para ver, de repente eu vou ver se tem legalidade para isso. Se o Rudão chegasse para você e dissesse, Elcio, o que então tá, já que você defende tanto o comerciante, qual seria a tua opinião? O que eu deveria fazer para pelo menos dar um fôlego para esse povo, por 1 mês pelo menos, um repasse, um desconto, sei lá o quê? Qual seria a tua opinião que estaria em condições um prefeito de fazer? Bom, primeiramente eu diria para o prefeito o seguinte, que Deus, quando criou o homem, ele foi muito sábio. Ele deu 2 orelhas e 1 boca. Então eu diria ao prefeito que ele escute mais a sua equipe, escute mais o seu povo,
Escute mais as pessoas e aí você pode falar. Então, Deus foi sábio. Ele te deu a oportunidade de você pensar 2 vezes e depois que você falar. Eu diria, na minha opinião, também, além desse conselho que eu daria ao prefeito, que ele flexibilize mais, que ele ouça mais, que ele atenda as pessoas e deixe de ser esse personalista que ele é. Entendeu? E aí sim, a partir desse momento ele vai ter mais facilidade de administrar. E também flexibilizar um pouquinho mais. Você acha que então seria abrindo as portas do comércio, seria ajuda, mas vindo da administração, seja, vamos dizer que você está falando para o Rudão e para o Ratinho, que o Ratinho tem mais condições. Tem o Fomento Paraná, tem o BRDE, tem os órgãos. Então você está falando para o Ratinho agora e para o Rudão. O que poderia ser feito? Um valor para ajudar, uma prorrogação de luz, uma anistia de luz, de alguma coisa o que poderia ser feito para ajudar no prejuízo financeiro que o comércio está tendo? Repito, ele tem 2 orelhas, tem 2 ouvidos e uma boca. Ele que chame os representantes, até na época do Casquinha lá, eu bolei um esquema lá, o prefeito e o povo, para que o prefeito, que ele estava com a imagem meio queimada, ele pudesse melhorar sua imagem. Aí até eu era o elo de ligação com o governo lá, fui eu que comecei toda o acesso do prefeito lá em Curitiba, e eu e a Tânia Mara, que se aposentou agora, né? E então assim, o que o prefeito, ele trabalha com o povo. Então o que ele faz? Quem que está sendo prejudicado hoje? Comerciante noturno. Reúne esse pessoal e fala assim, o que vocês precisam? Chama lá o José Ferreira, chama a Maricelma, chama o 277, chama o Bora Bora. O Bora Bora não precisa, né? Esse ele está bem demais. Mas ele, o Alexei não... O Alexei não precisa. Mesmo que chamasse, ele não iria... Ele disse, olha, tem gente que não que ele não seja capaz, né? É muito profissional de primeira linha, mas ele nunca participou de nenhum tipo de reunião, nem política, nem nesse caso aí para resolver uma pandemia. Então, eu diria assim para o prefeito, reúna essas pessoas, ouça essas pessoas, vejam o que elas vão trazer para você de necessidade, que aí você vai ponderar. Você vai ouvir, ponderar, discutir com eles a melhor forma de administrar o teu município, prefeito. É fácil. Não é tão difícil você administrar. Claro que tem dificuldade, vai ter, isso é normal. Mas ouça bastante e você fale menos. Não adianta você meter um monte de live em tudo que você faz, se depois o resultado não vem aquilo que você espera. E aí o que acontece? O povo vai reclamar. Porque você fez live, você divulgou e não aconteceu. Ou se aconteceu, não na proporção que você imaginava, prefeito. Então ouça, chama os comerciantes, vamos lá conversar, vamos sentar, o que vocês precisam? Você acha que de repente, eu sei, eu estou falando uma coisa aqui, né, você acha que de repente buscar a experiência do Zé do Pontal, que está comerciante ilustre pelo município, buscar a experiência do Edgar Rossi, porque o Jimenez daí infelizmente se foi e não está no nosso meio, buscar a experiência do Binho, do Casquinha, que ficou 3 anos, do Binho, de repente buscar aqueles que não estariam torcendo por uma desgraça na gestão do Rudão, que paga com isso o povo. Seria bater palmas com lágrimas de sangue. Você acha que de repente o Edgar Rossi, que perdeu por 4% dos votos, acrescentaria ou seria tipo assim, querer desenterrar morto? Ou aquele troço que diz assim, não, esse daí quanto mais longe e mais morto, que não venha a ressuscitar para daqui 3 anos querer ser meu adversário. Você acha que a experiência desses ex-administradores de Pontal não acrescentaria? Bom, Taíco, eu diria o seguinte, o ser humano, ele tem a sua personalidade própria e tem o seu ego. Teria que vir assim, essa situação, ele conversar com cada uma dessas pessoas e cada um deles deixar o seu ego de lado e pensar em apenas uma coisa, o bem de Pontal do Paraná. Eu acho difícil,
Com relação ao Edgar, que eu que tenho mais contato, o Edgar agora está mais envolvido com os negócios dele do Mato Grosso, com as fazendas lá, com o comércio dele, e nem tenho podido conversar com ele mais ultimamente. O Zé do Pontal, eu conversei com ele faz um ano, mais ou menos, tivemos viajando fazer algumas coisas em Curitiba, e desde então não tenho conversado mais com ele. Também o vereador da Não, aí temos o Casquinho, que foi 3 anos prefeito. O Casquinho. Tem o Binho, que foi 1 ano prefeito num momento muito difícil, né? Porque ele enfrentou aí primeiro a cassação de um amigo, a substituir um amigo. E depois pegou a pandemia em alta, subindo a cada dia. De repente acha que seria desenterrar morto ou querer, não que ele seja morto, mas se perder a eleição, o palanque é do Rudão. Mexer com quem está lá quietinho seria dar palanque para eles? Eu diria, eu vou repetir, seria assim, cada um tirar de si aquele ego que ele tem e pensar em Pontal do Paraná. O que eu acho difícil, seria uma somatória de experiência, Casquinha, Binho, Zé do Pontal, Edgar Rossi e outros, né? Até o próprio delegado, que é um homem experiente. Eu até citei no caso assim, os que já tiveram no comando do município como prefeito, né? Eu diria que a somatória de experiência seria boa. Agora, eu não acredito que seria possível isso aí. Talvez parcialmente. Para eles, quanto pior é melhor, que de repente... Não. Quanto pior a administração, não a vida do... Mas só que quanto pior a administração, é o povo que paga, né? Eu não estou dizendo que está pior, que o Rudão está com 3 meses só, ele tem toda a chance de crescer a cada dia e cumprir seus compromissos de campanha. Você acha que para aquele que perdeu a eleição, quanto pior, melhor para ele, quer dizer, torce pela desgraça daquele que ele bateu nas urnas? Eu não diria que o pessoal imagina que quanto pior, melhor. Mas eu acho que cada um deles tem uma opinião própria. Se eu estivesse no lugar do Rudão, eu estaria fazendo também melhor. Então, eu não acredito que eles vão somar esforços, todos eles. Pode ser que 1, 2 venha até, mas todo esse grupo que viesse seria importante. Porém, não acredito. O Binho, eu gosto demais do Binho. O Cassinha, eu perdi o relacionamento com ele em razão de algumas circunstâncias que ele sabe muito bem que aconteceram lá em Curitiba. Então, eu perdi o contato com ele, não conversei mais com ele. Mas é um homem, eu diria assim, como político, eu separo as coisas. Como tem um vereador que eu respeito como pessoa, como vereador, não. Respeito o Cassinha como ser humano, como político, eu deixei de respeitá-lo. Então, eu separo as coisas. Agora, se fosse somatório de experiência só, seria importante, mas não acredito que aconteça. Elcio, boa noite, uma boa Páscoa para você, um bom final de semana. Tomara que a gente volte a falar nos próximos dias aí, já dizendo que a coisa está melhorando, o número de infectados, o número de mortos, né, que valeu a pena esse sacrifício do comerciante, do empresário, né, porque aí é o grande empresário, é o médio empresário, é o comerciante, o pequeno comerciante, é o ambulante que não é um comerciante, mas sofre igual, e a gente coloca todos, né, no mesmo, porque desde aquele que vende o coco na praia ou na rua, aquele que vende o cachorro-quente, aquele que vende o pastel, né, aquele que vende o sorvete numa praça durante o dia, durante a noite, todos estão pagando o preço dessa pandemia. Então, tomara que na próxima conversa nossa, pelo menos, nós possamos estar falando que valeu a pena o sacrifício que todos estão fazendo. Bom, eu quero terminar desejando uma feliz Páscoa para todas as famílias que estão nos assistindo e aqueles que estão no seu leito de hospital, que Deus dê a recuperação mais rápida possível. Que o meu amigo Glauber, sua família, que eu mais particularmente, que se recupere em breve. E todos aqueles que estão acamados, que Deus os abençoe. O Hércio, fechar aqui com o comentário do Hércio. Tá aí. É utopia pensar em criar um conselho consultivo com ex-prefeitos. Vai contra a cultura política do nosso país, estado e município. É por isso que eu já falei, Hércio. Por isso que eu falei.
você ganhou a eleição nas urnas. Aí você vai desenterrar aquele que está lá mortinho, quietinho, fora do foco, fora da vitrine, fora do noticiário, quer dizer, você vai puxar ele, aí de repente ele vai lá nessa reunião e abandona a reunião e ainda dá um pause. Eu fui lá, foi isso, aquilo, e estão fazendo tudo, quer dizer, acaba gerando um palanque negativo, né? Mas vale a opinião do Hércio falando pela rede social e Elcio respondendo aqui. Então, Elcio, boa noite, uma boa Páscoa para você, tua família, para o povo pontalense. Vamos passar um feriadão, porque hoje é feriado em Curitiba, ia emendar com... Quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Daí o pessoal diz, eita, mas pera, o aniversário de Curitiba não foi segunda-feira? Foi. Mas o Rafael Greca passou para hoje o feriado, para poder o pessoal emendar. Então, hoje que é o feriado municipal em Curitiba, que queira ou não queira, é a nossa capital. Traz muitos veranistas e turistas. E, infelizmente, seria aí uma previsão de tempo bom, como vem sendo nos últimos finais de semana. Infelizmente, a expectativa de um comerciante de fazer uma compra, fazer um pedido para atender, não dá para fazer, porque não sabe, com toque de recolher, com fecha, com tudo, não tem expectativa, Nelson. Aqui nós prorrogamos um feriado aqui de Curitiba, né? E lá em São Paulo anteciparam 9. Ficou 10 dias de feriado. 10 dias de feriado ali em São Paulo. Por isso que a gente fala, tá ruim aqui, Guaratuba tá 3 vezes mais o número de mortes e de infectados que Pontal. Né? Então tem lugar que está pior ainda, né? E aqui, graças a Deus, a gente sabe do esforço do Rudão. O Rudão disse que a semana que vem ele abre tudo. Eu falei, tudo? Ele falou, quase tudo, assim, mas olha, não dá para... Isso ele me falou, por isso que eu estou falando aqui que eu não estarei usando, e nem estou fazendo política para ele, mas estou passando uma esperança para o povo pontalense, tomara que para ele tomar essa decisão, os números estejam favoráveis. Um abraço, boa noite, Litoral PR News, o seu portal de notícias do nosso litoral.